Olá, amigos. Dando sequência, ao nosso bloco 7, em sua parte 3 agora, vamos finalizar Mateus capítulo 5, e começar Mateus capítulo 6, Nesse bloco 7 do nosso estudo da Bíblia, em blocos temáticos, ele vai falar sobre o Sermão do Monte. A gente vai abranger basicamente do Mateus 5 a Mateus 7 e também incluir Mateus 8, porque tem alguns ensinos a mais que a gente vai acrescentar, tá bom? Então, nós finalizamos o último encontro falando da lei de Deus, Esse bloco vai falar da lei de Deus, vai falar desse Sermão do Monte que inclui a lei de Deus, Pai Nosso, oração, perdão, a saúde mental, vai falar de mais milagres de Jesus, certo? Então é o sermão mais completo de Jesus, vale muito a pena a gente se aprofundar e tentando detalhar um pouco mais, tá bom? A gente finalizou no verso 30 do capítulo 5 de Mateus, e hoje vamos caminhar a partir do verso 31 do capítulo 5, finalizar o capítulo 5 e iniciar o capítulo 6, só nos seus primeiros versos, tá bom? Basicamente, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a lei de Deus, sobre o divórcio na Bíblia, sobre ser perfeito no amor, como esse amor de Deus, ser perfeito nesse amor de Deus, sobre ações sociais, da esmola, esse convite da ação social ao próximo, Então, assim, um pouco mais sobre isso. A gente comentou no último encontro sobre a lei de Deus, Essa lei de Deus, que é um manual de sobrevivência que Deus nos deixou por misericórdia, Após o pecado nos separar da relação direta com Deus, a lei de Deus elas vem para nos orientar como viver, o bem viver nessa vida tão difícil, Ela reflete o caráter de Deus, ela é uma cerca de proteção para que nós não caímos no abismo e nas prisões dos pecados, dos vícios, Então é assim que a gente tem que encarar a lei, claro, obedecê-la, porque Jesus fala, aquele que me ama obedece os meus mandamentos, e isso mais por amor e não por obrigação simplesmente, não por legalismo simplesmente, A gente viu que esse pecado que nos separa de Deus, Jesus fala sobre isso, o quanto é perigoso a transgressão da lei. Vai trazer juízo para aqueles que realmente não amam a lei de Deus, não querem seguir a lei de Deus, tá certo? Ou seja, aqueles que não tiveram o coração transformado mesmo pelo Espírito Santo, que não vão se naturalmente seguir a lei de Deus, Isso trará juízo, porque como a gente já começou um pouco também, Deus é amor, mas o amor verdadeiro ele é acompanhado de justiça, então ele vai ser justo. Aqueles que rejeitarem a justiça de Deus, a lei de Deus, realmente terão a condenação, o que não seria a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos fossem salvos, mas enfim, ele tem que ser justo. O amor verdadeiro traz justiça, não é um amor qualquer, o amor de Deus é um amor justo, Então foi isso que a gente falou um pouco no último encontro, e começando agora a partir do verso 31, continuando falando sobre a lei de Deus, agora dentro do contexto do divórcio, tá certo? Nós falamos no verso 28, falando sobre o adultério, que Jesus reforça um dos mandamentos, não adulterarás. Então ele reforça o fato de você olhar com cobiça, um desejo, com um olhar de impureza para uma mulher. Isso tudo que eu for aplicar, o homem serve para a mulher olhar para o homem com cobiça, e todas as que eu estiver falando aqui, tanto serve o homem em relação à mulher e mulher em relação ao homem, E Jesus fala sobre isso. Se você olhar em desejo, em cobiça, você já está adulterando. E se a gente for até Jó, vou ler para vocês só o verso 1, capítulo 31 de Jó, Jó também já seguia essa lei. E olha que o livro de Jó, para alguns teólogos, alguns especialistas, ele é do tempo de Gênesis, da época de Abraão. Um livro provavelmente escrito por Moisés, mas a lei de Deus já estava ali, mesmo não escrita ainda por Moisés, ela era transmitida oralmente pela tradição adâmica desde Adão, Jó fala assim no verso 1 do capítulo 31. Estabeleci um pacto com meus olhos de não atentar com cobiça por donzela alguma. É exatamente o que Jesus fala aqui e reafirma, no verso 28. E no verso 31, que vai dar início ao nosso estudo de hoje, ele vai falar acerca do divórcio. Jesus fala assim, foi dito também, sempre que Jesus fala assim, foi dito, vocês ouviram, vem de uma tradição, e muitas vezes essa tradição, no contexto que nós estamos aqui de Mateus 5, tem a ver com acréscimos que a tradição de judeus fizeram em cima da lei de Deus, que muitas vezes eram acréscimos ruins, grande peso, um grande fardo, e até por hipocrisia que eles mesmos não seguiam e impunham aos demais. Quando Jesus fala, está escrito, como ele falou, por exemplo, na tentação no deserto, afaste de Satanás, por está escrito está na palavra, está no Primeiro Testamento, está na Bíblia, está escrito, palavra de Deus. Foi dito, muitas vezes tem coisas a mais, acréscimos a mais, que a própria tradição humana foi acrescentando, e ainda hoje nós temos isso, Então ele fala assim, verso 31, foi dito também,
aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Certo? Verso 32. Eu, porém, vos digo, qualquer um que se divorciar de sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então, quando a gente vai pegar esse verso, e se vocês forem mais para frente, no mesmo livro de Mateus, capítulo 19, ele vai trazer esse tema novamente de maneira mais profunda, em que ele vai até reafirmar a literalidade de Gênesis, a constituição de casamento lá na criação com Adão e Eva. Por exemplo, no capítulo 19, leiam verso 1 ao 15, para vocês aprofundarem mais esse tema. No verso 6, eles falam assim, sendo assim, eles, falando de Adão e Eva, ou qualquer que vai se casar, eles já não são dois, mas sim uma só carne, e portanto o que Deus uniu não se separa o ser humano. Né? Do verso 4 para frente, Jesus fala, né? E Jesus explicou, não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Por esse motivo, o homem deixará o pai e a mãe e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, e ele reafirma o casamento. Então, nunca foi plano de Deus. Leiam do 1 ao 15 do capítulo 19 de Mateus para ver um pouco mais sobre isso, os detalhes, tá bom? E ele fala aqui que a permissão para o divórcio dada, principalmente na época de Moisés, era pela dureza de nosso coração, que nós somos duros, e Deus teve que permitir em certas situações, principalmente antigamente, quando a luz, a revelação não estava tão pronta ainda, mas hoje nós temos tudo revelado, que é essencial para a nossa salvação, não tudo, mas aquilo que é essencial para a nossa salvação. E Deus tolerou muitas coisas no começo, isso é dito na palavra, e hoje, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, nós temos essa luz. O divórcio não era para existir, não era para haver essa dissolução. Mas Jesus abre uma situação devido à questão da nossa dureza do nosso coração, a não ser por questão de imoralidade sexual, prostituição, traição. Quando há traição, seja a parte do homem e da mulher, biblicamente nós temos a possibilidade de divórcio. Nós não devemos julgar quem optar por isso. Claro que a igreja, em geral, aconselha que vocês tentem, a situação dessa, tentem haver a reconciliação, o perdão, que é um ato de muito amor, de muita fortaleza. Quando isso for possível, é o melhor caminho. Mas se não for, e se ocorrer o divórcio, não julguemos. Biblicamente, nós temos um respaldo, e a igreja trabalha com muita seriedade quanto a isso. Com outras situações que ela fala a questão de nulidade e não de anulação. Anular é algo que já existe e foi anulado. Nulidade é algo que nunca existiu. É como se aquele casamento nunca tivesse existido. E há situações específicas dentro também dos ensinos da igreja, da tradição eclesiástica, que fala sobre isso. Mas, biblicamente, nós temos essa questão da imoralidade sexual, da traição, da prostituição como base. E se nós formos lá para 1 Coríntios 7,15, também Paulo dá uma segunda situação possível. Se você tem um casamento, um exemplo, entre um homem que não crê em nada, descrente, e uma mulher crente, que crê na palavra de Deus. Se essa mulher, que é crente, quiser se separar desse homem, ele diz que não se deve fazer isso, porque a fé dessa mulher pode trazer graça e conversão a esse homem e a sua família. Mas se esse homem descrente não quiser mais continuar com essa mulher crente por motivos de compatibilidade de fé, essa mulher pode aceitar essa separação, esse divórcio. Isso é uma segunda situação do julgo desigual. Então são duas situações, mas em regra não era para existir nenhum tipo de situação de divórcio. Mas são as duas situações em julgo desigual, em que o descrente quer se separar, e em caso de prostituição, adultério, imoralidade sexual. Certo? Isso é um assunto muito sério dentro da igreja para ser falado. Tá bom? Continuando, pessoal, nos versos 33 a 37, um novo mandamento, ou mais de um mandamento, é citado aqui. O não jurar, não tomar o nome de Deus em vão, já está expandido isso. E o não levantar falso testemunho, seja sério, sim, sim, não, não. Vamos ver, verso 33 a 37, fala mais mandamentos, né? Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos digo, não jurareis de forma alguma, nem pelos céus, nem pelo trono de Deus. Então, não tomar o nome do Senhor em vão, não jurar de qualquer forma, que a sua palavra seja de confiança. Não precisa você estar jurando por nada, não. Nem pela terra, por seu estrado onde repousa os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade de grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tomar um fio de cabelo branco, tornar um fio de cabelo branco ou preto, nem sobre a tua vida, porque a tua vida não te pertence. Você não consegue transformar um cabelo preto em branco e branco em preto.
Então nem é isso que te pertence. Tudo pertence a Deus. Então tudo que tu jurar, tu está jurando em nome de Deus. Não tomarás seu nome em vão. E o que tu falar sim, seja sim. Ele vai falar aqui. Ó. Seja, porém, teu sim, sim. O teu não, não. O que passar disso vem do inimigo, vem do maligno. Não ficar em cima do muro. Não ficar em cima do muro. Estar em cima do muro, você já está contra Jesus. Aquele que não está comigo está contra mim. É sim, sim, não, 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 não. Ah, eu juro, eu prometo, não. Nem minta, não levante falso testemunho, pecado dos 10 mandamentos. Nem jure em nome de Deus, que tudo vem de Deus até a tua própria vida. Sim, sim, não, não. O cristão tem que ser firme naquilo que crê e naquilo que vive. Certo? Nos versos 38 a 42, nós vamos ver também falando 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa é uma lei do Estado da época, do Primeiro Testamento, da época de Moisés, que o Estado tinha essa necessidade, essa permissão de atuar e punir de imediato, né? Que isso foi evoluindo dentro da civilização. Ouviste o que foi dito, né? Não é está na lei de Deus, lei moral de Deus, dos 10 mandamentos, né? Verso 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com tapa na face direita, volta-te também a outra face também. E se alguém quiser processar-te e tirar-te uma túnica, deixe que leve também a capa. Assim, se alguém se forçar a andar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Dá a quem te pedir e não os desvie de quem deseja que emprestar algo. Então Jesus está começando a falar sobre o verdadeiro amor. Se alguém lhe obriga uma coisa, faça aquilo e faça mais. Responda com amor. É o que em Romanos 12, 21, eu peço que vocês vão até lá, Romanos capítulo 12, verso 14, verso 17 a 21, principalmente o verso 21, ele fala, respondei o mal com o bem. Isso é uma forma de constranger aqueles que fazem mal a gente. Responda, situação de perseguição, alguém que agiu mal com você, responda com o bem. Responda com esse amor perfeito, que é incondicional das situações. Você vai constranger aquela pessoa e você vai conquistar a amizade daquela pessoa e levar ela como testemunho de um verdadeiro cristão. É isso que Jesus fala. Não é sair para aí sendo humilhado, espancado. Não, não é isso. A intenção aqui, se alguém lhe tratar mal, você responda com amor. Ore pelaquela pessoa, não precisa estar próximo dela direto, mas a ame. Não goste dela. Gostar é diferente de amar. Gostar, você tem uma afinidade, um relacionamento. Amar, você faz por atitude, decisão cristã de amar e orar pelaquela pessoa. E responder com amor, como Paulo também ensina, né? Então isso é maravilhoso, já falando dessa perfeição do amor. Nos versos 43 a 48, nós temos falando sobre o verso 43. Hoje foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não está nem na lei de Deus. Odiarás o teu inimigo foi um acréscimo da tradição judaica, né? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que perseguem. Porque se tu ama, ora apenas pelo que tu ama, qual o benefício tu vai ter? Tu tem que amar e orar pelos teus inimigos, por aqueles que te perseguem, né? E ele vai falando sobre o amor de Deus até chegar no verso 48. Assim sendo, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Sede vós santos como santo é o vosso Pai que está nos céus, em outras traduções. Santos, separado para Deus, sejam perfeitos. Como poderíamos ser perfeitos se nós continuamos pecando, né? Só vamos deixar de pecar na glorificação. O contexto aqui, do verso 43 a 48, é do amor. Amar os vossos inimigos, amar sem condições, amar sem interesse, esse amor ágape de Deus. Então é perfeitos na forma de amar. Não é perfeito em não pecar mais. Um dia a gente vai conseguir chegar a esse ponto. Mas perfeição aqui na forma de amar. Um amor próximo e semelhante ao amor de Deus. Buscar esse tipo de amor. Muitos interpretam mal esse verso 48, tá bom? E do capítulo 6 a gente vai falar só 1 ao 4, que fala sobre a ideia de você fazer caridade, dar esmolas, que você faça isso sem hipocrisia, que a ação social não é só assistencialismo, é você ajudar, mas levar também o alimento espiritual, a palavra. Leiam do verso 1 ao verso 4, que a tua mão fizer esquerda ou direita, a tua mão esquerda não saiba, que não saia por aí divulgando, se exibindo, batendo selfies e se amostrando só para dizer que é o bonzinho. Não, é uma caridade por amor e para levar a palavra de Deus também. Não fala muito sobre isso, certo? Então era isso, pessoal, mais ou menos que eu queria passar para vocês hoje. Queria dizer para vocês e sempre lembrar os passos da salvação: se arrepender, reconhecer a dependência de Deus, meditar a palavra em oração e amar o próximo, a ação social, as boas obras que vêm como consequência. No próximo encontro nós vamos falar sobre o Pai Nosso, sobre a oração, sobre o perdão, a saúde mental. Então vai ser muito rico o próximo encontro. Deus abençoe a todos. Um abraço, pessoal.